dos cargos que vocês exercem, as atividades que a EJ de vocês realiza, quais são os objetivos, quais são as metas, a visão, o que tipo de profissional vocês pretendem formar, etc, tá bom? Então, nós vamos começar por ordem alfabética. Bara Júnior, Gabriel, você pode começar, tá bom? Boa. Boa tarde, pessoal. Sou o Gabriel, como já foi apresentado, né? Eu sou o diretor de desenvolvimento da Baré Júnior. Eu sou um dos representantes da federação aqui do Amazonas, né? A Baré é a Federação de Empresas Juniores aqui do Amazonas. Daqui a pouco vou fazer uma apresentaçãozinha um pouquinho melhor, mas a gente não é exatamente uma empresa júnior, né? A gente trabalha com meio que o direcionamento, a gente serve como um ponto de encontro, um porto seguro aí para os nossos EJs, para levar meio que a mensagem, a unificação assim do movimento Empresa Júnior aqui no estado, sabe? A gente trabalha também como representante dessas EJs, trabalha com relacionamento com o governo, trabalha com o direcionamento das EJs, a gente trabalha com parcerias que visam potencializar os resultados dentro do movimento Empresa Júnior, né? Então, a gente trabalha em muitas frentes para auxiliar e dar suporte às empresas juniores, mas quem faz todo o trabalho ali, o grosso, são as nossas EJs, né? Então, Thaís e Tiffany, se vocês quiserem já falando um pouquinho, rapidinho, aí depois a gente começa a apresentação. Melhor, né? Show, Gabi, show. É isso aí, gente. Me chamo Thaís, Thaís Amaral. Eu sou a atual presidente da Start Hub. Nós somos uma empresa júnior de engenharia química e engenharia de produção da Universidade do Estado do Amazonas. Atualmente, eu exerço o cargo de presidência da empresa, na atual diretoria executiva do ano de 2020. A empresa possui membros tanto do curso de engenharia química quanto de engenharia de produção. E logo, logo, mais à frente, estarei explanando um pouco mais sobre a Start, apresentando para vocês. Uma empresa incrível que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Oi, gente. Eu me chamo Tiffany, sou a atual presidente. A gente faz parte da empresa júnior de engenharia química da UFAM. Atualmente nós temos cerca de 8 membros. Nós somos exclusivamente de engenharia química, nós não temos mais nenhum curso. E a gente também ama fazer parte do movimento MEG, né, no movimento Empresa Júnior no Brasil. E daqui a pouco a gente vai estar se apresentando também. Boa. Eu não sou estudante de química, engenharia química, eu sou estudante de engenharia de produção, tá? Mas, enfim, eu estou representando aqui a Baré, né? E a gente acaba englobando bastante de vários cursos, entendendo um pouquinho da realidade de cada um de vocês. Beleza, é verdade, se vocês quiserem mandando perguntas, eu vou começar uma apresentaçãozinha rápida aqui, aí depois a gente vai conversando um pouquinho melhor, beleza? Mas se vocês quiserem abrir o microfone, que eu vou estar no PowerPoint aqui, eu vou acabar não conseguindo ver o chat. Aí, se alguém quiser abrir para ler as perguntas do pessoal, ou enfim. Peraí. Vamos lá. Bem, vou falar rapidinho um pouquinho sobre a Baré e sobre o movimento Empresa Júnior de uma forma um pouquinho mais geral, né? Nós somos um movimento que não nasceu exatamente no Brasil, mas no Brasil a gente tem um dos movimentos Empresa Júnior mais fortes do mundo. Então, assim, a gente aqui no Brasil é uma referência em termos de quantidade de EJs, pessoas participando do movimento Empresa Júnior. A gente a gente tem o maior evento de empresas juniores do mundo também, bem equivalente, na verdade, ao evento mundial. Na verdade, o ENERG, né, que é o Encontro Nacional de Empresas Juniores,
ele é maior em quantidade de pessoas do que o evento mundial. Então, enfim, vou começar falando um pouquinho aqui sobre a força e o que a gente faz no Movimento Empresa Júnior aqui no estado e aqui no Brasil como um todo, beleza? Então, rapidinho, só explicando quem a gente é, né, o que move a gente tem um ponto muito ligado a propósito, sabe? A gente, dentro do Movimento Empresa Júnior, a gente fala muito sobre gerar impacto, sobre ser realmente agente de transformação aqui no Amazonas, aqui no Brasil, de fazer a diferença de alguma forma no ecossistema empreendedor. A gente leva muito disso para dentro da nossa universidade, né? Então, a gente quer utilizar dos universitários, utilizar do mundo acadêmico para levar mais inovação, para levar mais vivência empresarial. Enfim, não à toa, nossa missão é formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Então, beleza, o que é a vivência empresarial, né? A gente chama de vivência empresarial meio que o jeito que a gente encontrou de levar capacitação, de levar um pouquinho do que a gente experimenta no mercado de trabalho já dentro da universidade. Às vezes a gente tem aqueles pontos de, às vezes o estágio pede experiência, né? A empresa júnior pode ajudar nesse ponto. E, enfim, a gente está aqui para fazer isso, para mostrar um pouquinho dessa vivência empresarial, mostrar um pouquinho da realidade de lidar com clientes reais, de lidar com pessoas que vão estar ali precisando de ti, que vão estar questionando o teu trabalho, que vão estar realmente precisando daquilo de alguma forma. A gente é pago por isso, apesar de ser instituições sem fins lucrativos, a gente tem esse ponto de ser realmente pagos. Nós prestamos consultoria, nós prestamos serviço, nós vendemos produtos, então a gente está aqui para ser um agente transformador que vai gerar vivência empresarial, reinvestir na educação empreendedora, reinvestir na educação dos nossos membros, capacitação, tanto a técnica de cada curso, quanto em capacitações de gestão, de entendimento de como funciona uma empresa. Não precisa querer ser, vou querer fundar uma empresa depois do Movimento Empresa Júnior. Não é disso que a gente fala, de trabalhar a educação empreendedora e tudo mais, mas é de entender como funciona realmente o funcionamento de uma empresa. Afinal, a gente vai trabalhar, beleza, eu posso querer ser pesquisador, eu posso querer ser professor, eu posso querer trabalhar numa multinacional, eu posso querer montar meu próprio negócio, mas a gente tem como levar essa vivência empresarial para ajudar de alguma forma em cada um desses pontos, certo? Então, como eu falei, a gente trabalha com projetos reais, com clientes reais, a gente fomenta muito o empreendedorismo universitário, então a gente é composto única e exclusivamente por alunos de universidade. A gente trabalha hard e soft skills, então a gente está aqui para realmente capacitar e gerar muito dessa vivência para que as pessoas realmente estejam preparadas para o mercado de trabalho depois de sair do Movimento Empresa Júnior. A gente, como eu falei, somos organizações sem fins lucrativos e estamos aqui para formar liderança jovem. Então, é uma definição que eu acho bem legal dentro do Movimento Empresa Júnior sobre liderança, é aquela pessoa que quer fazer, sabe fazer e faz, sabe? Então, às vezes a gente até quer, mas não sabe exatamente como. Às vezes a gente sabe como, a gente quer, mas a gente nunca pega e faz, nunca tira aquela ideia do papel, sabe? E dentro do Movimento Empresa Júnior a gente tem muito esse viés de a gente quer, a gente sabe, e a gente vai lá e vai tentar fazer, sabe? Então, e isso é o Movimento Empresa Júnior de uma forma um pouquinho mais geral. Se vocês tiverem, não sei se tem alguma coisa no chat aí, Thaís e Tiffany, vocês podem ir me ajudando, o pessoal do Centro Acadêmico também pode ir me ajudando nesse ponto, se tiver alguma coisa lá no chat. Mas se vocês quiserem abrir o microfone para fazer perguntas, pode ficar à vontade, tá? Não quero que seja só um monólogo. Beleza, aí quem a gente é agora, falando um pouquinho sobre a nossa história, né? Aqui no nosso estado, a gente tem 22 empresas juniores, a gente está presente em Manaus e em Parintins, hoje são as duas cidades que têm empresas juniores aqui no Amazonas. A gente, quanto Baré, tem os valores de ser inconformado, de ser comprometido com resultados e ser guiados por um propósito de construir realmente um Amazonas mais empreendedor, ético, educador e competitivo.
Inclusive, esses 4 últimos pontos aqui são os pilares do movimento Empresa Júnior, é nisso que a gente se baseia de fato. O MEG, ele surgiu lá na França, lá em 1967, em 69 surgiu a primeira confederação, né, de empresas juniores, que foi a da própria França também. Em 1988, então a gente viu que demorou um pouquinho para chegar aqui, que o MEG realmente chegou no Brasil. Em 2003, a gente teve a criação da nossa confederação, que é a Brasil Júnior, né, a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. E aqui no Amazonas, a gente teve a fundação da Baré Júnior em 2016, que é a Federação Amazonense de Empresas Juniores do Estado do Amazonas. E agora, em 2020, enfim, vou falar um pouquinho agora sobre como está a nossa situação, né? Hoje a gente está em 3 instituições de ensino superior. A gente está na UFAM, na UEA e na Uninorte, isso de empresas juniores federadas, tá? Mas a gente tem algumas iniciativas, a gente tem algumas aspirantes em outras universidades, e essas EJs estão daqui a pouco chegando para... EJ é empresa júnior, tá? Estou falando assim como se todo mundo soubesse, né? Desculpa. Mas beleza, então hoje nós somos 22 empresas juniores aqui no estado, de diversos cursos, diversas áreas. A gente tem EJ da saúde, de tecnologia, biológicos, enfim, a gente está florestal, vixe, tem bastante coisa. Realmente bastante curso, assim. A gente tem poucas empresas juniores de cursos repetidos, assim, poucas exceções, assim, mas uma não interfere no funcionamento de ter outra empresa júnior, sabe? Então, por exemplo, a Reatec e a Start Hub, elas conseguem conviver tranquilamente, inclusive elas podem se ajudar muito. E é nisso que a gente se baseia muito de conexão de EJs, sabe? Enfim, a gente trabalha com aquela ideia de que soluções multidisciplinares são cada vez melhores, de ter pessoas diferentes pensando nos mesmos problemas, podem gerar soluções cada vez melhores, né? Então, falando um pouquinho dessas soluções, hoje a gente tem 160 projetos realizados, até hoje peguei essa tabela atualizada, espero que a gente tenha muito mais ainda até o final do ano, e a gente tem mais de 200 empresários juniores, aí somando os membros de todas as EJs aqui do Amazonas, a gente tem mais de 200. Enfim. E falando um pouquinho de Brasil, falando um pouquinho da Brasil Júnior, dos dados que a gente consegue com eles, a gente tem mais de 200 instituições de ensino superior, a gente chama de IES, né, mas, enfim, são as instituições de ensino superior, então mais de 200 universidades, institutos. A gente tem mais de 1.200 empresas juniores, então é bastante coisa também. Aqui a gente tem só 22, no Brasil todo a gente tem mais de 1.200. Mas parando para pensar muito, porque a gente tem federações muito mais antigas, vocês viram lá que em 2003 foi fundada a Brasil Júnior, antes disso já tinha federação de alguns estados, entendeu? A gente tem hoje somados mais de 23.700 projetos e tem mais de 25 mil membros, mais de 25 mil empresários juniores no Brasil todo. Então, é muita coisa, é muita gente, sabe? Realmente, assim, essa galera todo mundo é universitário, todo mundo é aluno, que nem eu, que nem vocês, e que está aqui para tentar, enfim, que gosta dessa parte de empreendedorismo e tenta fazer essa diferença, e que não é uma diferença pouca, tá? Então, quando a gente fala de 23.700 projetos, podem ser 23.700 empresas que, enfim, precisavam de alguma ajuda, que precisavam de algum tipo de serviço, e a gente conseguiu lá e fazer. E a gente leva para esses mais de 25 mil membros no Brasil todo, essa experiência antes de realmente estar no mercado de trabalho oficialmente, né? Tudo bem que bastante gente dessa galera acaba fazendo estágio junto com a empresa júnior e tudo mais, mas, enfim, a gente está levando uma experiência diferente aqui no Movimento Empresa Júnior, está oferecendo a oportunidade de ser um líder de fato já dentro da universidade, né? Beleza, aí falar rapidinho sobre essa lei da empresa júnior. A gente tem uma lei
que regulamenta e que nos direciona enquanto empresa júnior para saber o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, como a gente deve ser gerido. Enfim, não vou me alongar muito nessa parte, é uma parada um pouquinho mais jurídica, né? Então, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, se vocês quiserem pesquisar sobre a lei das empresas juniores, enfim, isso é um material público, vocês podem procurar na internet, que vão achar rapidinho. Mas, basicamente, ela serve para regulamentar e para direcionar como a gente deve funcionar, sabe? Isso foi um avanço muito grande lá em 2016, porque antes, empresa júnior não tinha exatamente uma definição. Assim, a gente tinha definição dentro do MEG, mas o MEG é o Movimento Empresa Júnior, mas a gente não tinha uma coisa reconhecida de fora, né? De realmente alguém chegar e falar, não, beleza, isso é uma empresa júnior, e é assim que ela deve funcionar. Então, agora a gente tem muito mais respaldo, a gente tem muito mais entendimento do que a gente pode e o que não pode fazer. E aí, falar um pouquinho sobre como é o empresário júnior amazonense, sabe? Bem, como eu falei, a gente trabalha com trabalho voluntário, na empresa júnior a gente não recebe salário exatamente, mas a gente trabalha muito com, como eu falei, com investimento em educação empreendedora. Então, a empresa júnior pode pagar um curso para você fazer, a empresa júnior pode pagar uma viagem para você ir para o congresso, para você ir para o Encontro Nacional de Empresas Juniores, por exemplo. A empresa júnior pode muito bem, enfim, pagar o que ela acha, pode pagar sua alimentação, pode pagar seu transporte. Na verdade, isso é o ideal que a gente faça, né? Nem todo mundo consegue de primeira, mas no final a gente vai tentando chegar nesse ponto de maturidade. A gente trabalha principalmente com jovens entre 17 e 25 anos, não é uma margem tão pequena assim, afinal, essa é mais ou menos a média que a galera está na universidade de fato, né? A gente quer expandir isso para um pouquinho mais, não quer restringir, a gente não restringe de forma alguma por idade ou enfim, por qualquer tipo de coisa. A gente trabalha com formação empreendedora, então a gente está aqui para criar lideranças de fato. A gente trabalha para que as pessoas sejam capacitadas para estar numa empresa, seja ela de qual tipo for. A gente trabalha com graduandos e recém-formados. Assim, quando a gente fala de recém-formados, na verdade, só membros da federação, diretores da federação podem ser recém-formados. Ou diretores da própria J, mas tem que ser daquele mesmo ano. Isso daí depende muito do estatuto daquela empresa júnior, sabe? Mas, enfim, a gente trabalha com universitários. Não, assim, os professores nos auxiliam, os coordenadores dos cursos, mas o cerne da empresa júnior, quem está ali encabeçando ela, é o universitário, é o estudante. A gente tem uma frase que a gente repete muito, que é ter idealismo pragmático, né? Porque às vezes a gente fala, é muito bonito isso que vocês falam do movimento Empresa Júnior, é muito, muito legal e tudo, vocês trabalharem por um propósito, quererem formar líderes cada vez mais capazes, gerar esse impacto que a gente fala tanto. Mas, beleza, como é que a gente faz isso, né? Tipo, fica só no discurso, fica, é legal ser da empresa júnior? Não. A gente trabalha com indicadores que definem muito bem isso. A gente tem nossas metas de projetos, de faturamento, como qualquer empresa normal tem. A gente tem nossas metas de impacto, que a gente mede isso pela qualidade dos nossos projetos. O jeito que a gente usa para medir isso é o NPS, né? Não sei se alguém já teve contato aqui com isso, mas é o jeito que a gente encontrou de medir a qualidade dos nossos projetos. Isso não é uma exclusividade do Movimento Empresa Júnior. Enfim, vocês vão encontrar muito material sobre NPS se vocês pesquisarem. E a gente trabalha com o objetivo de atingir ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Não sei se alguém já teve contato com isso, mas são 17 ODS, e a gente tenta atingir cada um desses objetivos de desenvolvimento sustentável a partir dos nossos projetos, né? Então, esse é um jeito que a gente encontra de medir o nosso impacto de fato. Enfim, a gente trabalha com mais outros indicadores, de fazer projetos cada vez mais compartilhados. Isso seria o quê? Juntar duas empresas juniores diferentes e fazer um projeto em conjunto. Enfim, outro dado que é muito interessante, que a gente, dentro do movimento Empresa Júnior, a gente preza muito por inclusão e diversidade, né?
E hoje a gente tem 60% da nossa rede são mulheres empreendedoras, a gente tem a grande maioria das nossas presidentes das nossas empresas juniores mulheres. Eu sei que isso ainda não é englobar todo mundo, mas a gente não consegue ainda fazer do jeito que a gente queria, mas a gente trabalha cada dia para que isso seja cada vez mais inclusivo. Enfim, com pessoas com deficiência, enfim, pessoas de todo tipo de orientação sexual, de raça, cor de pele, enfim, a gente está aqui para ser um movimento bem inclusivo, diversificado, porque a gente acredita que assim a gente consegue trazer ideias, ser cada vez mais competitivo e ser cada vez mais inclusivo e colaborativo também, beleza? E assim, aqui a gente tem um momentinho para falar sobre as empresas que acreditam em nós, né? Hoje a gente tem a Bemol e a Bemol Digital como nossos mantenedores. A Bemol é uma empresa que acredita na gente desde lá de 2016. A galera realmente foi muito importante para o desenvolvimento da Baré e das empresas juniores também. E assim, uma empresa que investe dinheiro no movimento Empresa Júnior, que acredita desde a gente não existir, sabe? A gente não existia ainda e a Bemol já estava lá investindo na gente, e hoje a gente tenta retribuir da melhor forma essa confiança que eles têm na gente nesses últimos 4 anos, sabe? E hoje a gente tem, além dessas parcerias, a ESEC, não sei se vocês já conhecem a ESEC, mas vale muito conhecer um pouquinho sobre intercâmbio cultural, eles também focam muito em liderança jovem. A Airbox, que é uma empresa de gerenciamento assim, de empresas também, é uma empresa de gerenciamento de empresas, sim, eles têm uma plataforma que consegue dar uma boa focada nisso, a Comunique, e o Impact Hub, não sei se vocês conhecem o Impact Hub, mas é um coworking que fica aqui, ali no V8, ali na Efigênio Salles, que é bem grande, e eles acreditam na gente também desde o nosso comecinho, e a Comunique é uma empresa Comunique e Airbox são empresas que entraram com a gente nesse ano e que ajudam muito o nosso desenvolvimento também. Então a gente vê que, tipo, isso mostra o quanto o movimento Empresa Júnior é uma coisa séria e o quanto ele é realmente, assim, importante, sabe? Por quê? Porque a Bemol, por exemplo, não ia acreditar em alguém por tanto tempo se isso não fosse uma coisa séria, se isso não fosse uma coisa, de fato, empresas trabalhando, uma organização trabalhando, e a gente não teria tantas empresas que acreditam na gente se a gente não fosse um movimento tão estruturado. A gente não está nem de longe ainda no que a gente queria de estruturação, a gente quer sempre cada vez melhorar, mas, enfim, a gente já atingiu um grau de maturidade muito bom, não à toa essas empresas, elas acreditam na gente mesmo. E falando agora rapidinho, como eu falei, esses são os nossos mantenedores, nossos parceiros, eu sou o Gabriel, esses daí são os meus contatos, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre o movimento Empresa Júnior, ter um pouquinho mais de curiosidade, mas enfim, essa foi a apresentação aqui que eu fiz. E assim, dessas 22 empresas juniores, a gente tem hoje a Start Hub, já uma das nossas federadas, a Reatec tá para chegar aí nas nossas federadas também, representante do curso de vocês, enfim, da área de vocês. Eu acho que eu vou convidar aí vocês para falarem um pouquinho sobre também, gente, então a gente pode fazer a Reatec falando um pouquinho agora, pode ser, Tiffany? Eu vou parar de compartilhar aqui e, enfim, aí a Tiffany pode falar um pouquinho melhor sobre a Reatec, que, enfim, a gente está cada vez crescendo mais, né? Vamos lá. Show, Gabi. Vou pedir para a Raquel, vai compartilhar a tela. Entrar aí. Já, tudo certo. Tá compartilhando? Tá compartilhando. Isso, abriu o slide. Mas está compartilhando a tela do Meet mesmo.
Tem que compartilhar os slides. Agora parou. Vou começar falando. Boa tarde, gente. Me chamo Tiffany, sou a atual presidente da Reatec. E eu vou apresentar junto com a Raquel, que é a nossa atual diretora de comercial. Como o Gabi falou, a gente dentro da federação tem as pessoas que já são federadas, tem o MES aspirante, tem iniciativas, né? E a Reatec, ela se encontra agora como aspirante, a gente ainda não está federada, falta alguns processos para a gente estar se federando, mas a gente está buscando isso, né? E algum desses processos que está faltando por conta do. Porque é bem burocrático, às vezes, fazer papelada e tudo mais, né, aqui no Brasil. Então, isso dificulta um pouquinho, mas a gente está buscando consolidado. Já, Raquel, conseguiu compartilhar o slide? Tá Tá só a tela do aparecendo? Meet. Não, tá só a tela do Meet. Tu tem que abrir o slide. Só um minutinho. Abre o slide, mulher. Aqui eu abri o slide. Não tá aparecendo ainda, não. É porque eu acho que ela só Deixa eu ver se eu compartilhou consigo. a tela do navegador. Tem que abrir a tela inteira. Tipo, compartilhar, Então, abre. compartilhar até Vem. Gente, eu não sei fazer nada dessas coisas, não. compartilhar a tela inteira. Tem para apresentar e tem a opção uma janela. Aí, quando tu aperta em uma janela, tu pode selecionar da apresentação. Isso. E agora? Foi. Show. Agora foi. Já. Como eu disse, né, vou fazer essa apresentação junto com a Raquel. De forma bem sucinta, o Gabi já falou mais ou menos como é que funciona, né, a empresa Júnior. Então, aperta, amiga, para passar. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Porque para mim tá aparecendo como se não tivesse em apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Tá conseguindo, Thaís? Sim, tô vendo aqui. Beleza, Abre a então. tela que tá apresentando. Pra ti, no caso. Já. Como o Gabi já explicou, né, uma empresa júnior é uma associação civil sem fins lucrativos. Então, a gente não recebe remuneração para isso, recebe dinheiro, mas em conhecimento a gente supera tudo, a gente ganha muito, muito conhecimento participando da empresa júnior. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho da história da Reatec. A gente iniciou a Reatec no final de 2018, em novembro, outubro. Em outubro, para ser mais exata, quando 5 amigos se reuniram junto com a nossa professora orientanda, a Yane, para dar início com o objetivo de ajudar o nosso curso, ajudar o nosso departamento lá na UFAM a trazer melhorias para alguns laboratórios, algumas coisas assim. E esse foi o principal intuito assim, da Reatec ser criada. E a gente não tinha nem noção da dimensão que é o MEG, mas mesmo assim a gente foi, meteu a cara e conseguiu. Ano passado, em 2019, a gente conseguiu fazer a retirada do nosso CNPJ e o nosso registro no cartório. Isso foi uma grande vitória para a gente, porque esses processos, eles são extremamente chatos de ser feitos, é muita papelada e a gente de engenharia não tinha noção alguma, né, de como fazer tudo isso. E a gente foi pesquisando, foi buscando saber mais, conhecer, e chegou, a gente fez o nosso estatuto, mandou para o cartório, conseguiu o registro, foi, tirou o CNPJ e para a gente, enfim, maravilhoso, porque agora a gente pode fazer, de fato, legalmente falando, né? A gente pode fazer os nossos projetos, vender os nossos produtos para os clientes de forma certinha. Então, isso foi uma grande vitória para a gente. Aí nós começamos a projetar. A minha internet caiu, gente, desculpa.
Como eu estava falando, né? A gente começou a consolidar alguns projetos ano passado para estar vendendo para alguns clientes, e entre eles é a análise de água, análise de óleo. E quando a gente estava chegando assim no topo da estruturação, que seria esse ano, veio a pandemia e a nossa faculdade fechou, a gente não pôde mais trabalhar com os laboratórios, então tudo isso deu uma quebra assim na empresa. Só que, como a gente não quer parar, a gente continuou a estruturação de novos projetos, novas implementações que a gente possa fazer dentro da realidade atual que a gente está vivendo. Então, em 2020, a gente está buscando a consolidação de alguns projetos que a gente precisa fazer fora da nossa universidade, fora dos laboratórios, né? Porque a gente não tinha nem noção, não tinha essa dimensão de quantos projetos a gente poderia fazer que não usasse laboratórios e tudo mais, por conta de ser engenharia química, mas a gente descobriu assim, um mundo de possibilidades e a gente está agora buscando a estruturação desses projetos. Pode passar, por favor, Raquel. Como o Gabi já falou, né, a identidade da empresa, a cultura da empresa, é aquilo que a gente se identifica. Pode passar. Os nossos 3 pilares, nossa missão visando. A nossa missão, a gente tem como missão reagir contra a conformidade econômica brasileira, transformando pessoas, produzindo projetos e serviços de qualidade e potencializando o crescimento da Amazonas. Essa é a nossa maior missão. A gente quer fazer realmente a diferença, transformar realmente a nossa sociedade aqui em Manaus, no Amazonas e futuramente o Brasil inteiro. Essa é a nossa missão. A nossa visão é ser uma empresa de referência em engenharia química, realizar projetos de alto impacto e ser autossustentável e ter alto crescimento. E nossos valores é transparência, produtividade, esforço, comprometimento e união. Esses 5 pontos, os nossos valores, é o que a gente busca sempre que a gente vai fazer processos seletivos para que as pessoas entrem. A gente sempre busca pessoas com essa característica, pessoas que se identifiquem com isso, porque uma empresa ela precisa andar unida e na mesma sintonia. Então, a gente busca muito isso das pessoas. Pode passar. O nosso time atualmente está composto por 8 pessoas, que sou eu, a atual presidente, Cláudia, como a Demifim, a Luísa, como a nossa gestão de pessoas, a Raquel, que é a nossa comercial. Tá, Raquel. A Ju, que é a nossa diretora de marketing digital. O Walter, que é a nossa assistente administrativo, auxilia a Cláudia nas questões financeiras. O César, que é o nosso gerente de projetos, junto com o Rui, que é o nosso diretor de projetos. Então, essa é a nossa equipe, a gente que com eles que a gente está trabalhando agora, que a gente faz projeto, ações e tudo mais. Pode passar. Agora a Raquel vai falar um pouco sobre o nosso projeto de implementação, que é o de PGRS. É o que a gente está tentando implantar e como o Congresso está falando sobre o meio ambiente, né? PGRS é um serviço extremamente importante. Pode falar, Olá, Raquel. olá, pessoal, boa tarde. Como já foi dito, meu nome é Raquel e eu sou a atual diretora comercial da Reatec. Bom, eu vou falar um pouco sobre um projeto que está ainda em processo de implementação na nossa empresa, que é o PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Antes de eu começar a falar sobre o PGRS, vou falar sobre alguns conceitos antes que são muito importantes que estão relacionados ao PGRS. Primeiro, resíduos sólidos. O que são resíduos sólidos? São todos os materiais sólidos e semissólidos resultantes das atividades humanas provenientes das residências, das indústrias, dos comércios e que podem ser aproveitados tanto para a reciclagem como para a sua reutilização. Ou seja, os resíduos sólidos são aqueles materiais que eles podem ser aproveitados. É importante salientar que resíduo ele não é lixo. Lixo é o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos chama por rejeito. Rejeito é aquele material sólido e semissólido que ele não pode ser aproveitado e que a única forma de destinação dele são os aterros sanitários. Bom, a Lei 12.305 de 2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem como principal objetivo o gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil. Ela instituiu também instrumentos que apoiam o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos gerados, resíduos sólidos. Ela instituiu também a destinação final ambientalmente adequada.
Bom, o que é a destinação final ambientalmente adequada? Ela varia, ela vai de processo desde a reutilização até a disposição final do resíduo gerado. Ou seja, quando um resíduo ele é gerado, ele pode seguir vários caminhos. Ele pode ser reutilizado, ele pode ser reciclado, ele pode passar pela compostagem, ele pode ser incinerado, e entre outros vários fatores. A última opção dele é a disposição final, que é a distribuição ordenada de rejeitos em aterros. Ou seja, o resíduo ele só vai para os aterros sanitários quando não for nem mais uma dessas etapas for possível de tratamento. Aí sim ele vai para os aterros sanitários em uma última opção. Bom, dito isso, o que é o PGRS? Ele é um documento técnico que comprova que uma empresa ela tem a capacidade de gerir de modo ambientalmente correto todos os seus resíduos gerados. No PGRS consta o tipo e a quantidade dos resíduos sólidos que são gerados por determinada empresa. E em cada uma dessas etapas, que vai desde a segregação até a destinação final, a empresa, no PGRS, tem, como eu posso dizer, ela tem práticas ambientalmente corretas em cada uma dessas etapas, no PGRS. O PGRS, ele segue uma ordem de prioridade, que vai desde a não geração do resíduo até a disposição final adequada. Ou seja, se não for possível não gerar o resíduo, ele vai buscar a redução dele, senão vai ser reutilizado, senão ele vai passar pelo processo de reciclagem, senão pelo tratamento, que pode ser a compostagem, a incineração, e entre outros. E, por último, a disposição final adequada. Se não for possível nenhuma dessas opções anteriores, aí sim ele vai para os aterros sanitários. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele obriga o segmento de algumas empresas a elaborarem o PGRS, como, por exemplo, os geradores de resíduos industriais, os serviços de saúde, construção civil, resíduos perigosos, de transportes, atividades agropecuárias e silviculturas e serviços públicos de saneamento básico. Se essas empresas que são obrigadas a elaborar o PGRS, elas não elaborarem, elas podem ser punidas, como podem sofrer multas ou podem até perder a sua licença de funcionamento. Então, qual é a importância do PGRS? O PGRS, ele visa, seu principal objetivo é a redução de resíduos. Então, logo de cara, ele evita a superlotação, né, nos aterros sanitários, ele diminui a poluição ambiental, o risco de doenças, ele também aumenta os custos da empresa. Bom, essas são as nossas redes sociais. E obrigada. Obrigada, gente, pela atenção. Esse é um pouquinho da gente. Se vocês tiverem algumas perguntas, vocês podem mandar para a gente aqui no chat, tá bom? Agora é com você, Thaís. Show. Pode tirar a tua apresentação, Raquel? Então, Vou começar a apresentar aqui, falar rapidinho sobre a Start. Ok, vocês estão vendo aí? Estamos sim. Show. Então, galera, nós somos a Start Hub e nosso lema é ser muito mais do que um começo, uma experiência. E nós prezamos muito por essa experiência, tanto para os nossos clientes, né, da Start Hub, quanto a experiência para os membros que fazem parte da Start. E sobre nós, esse é o nosso atual time. Nós contamos hoje com 13 membros na Start Hub, no ano de 2020. E temos 7 diretores que englobam todas essas diretorias que já foram faladas, por exemplo, a Reatec, na gestão de pessoas, eu na presidência, administrativo e financeiro, projetos e processos que cuidam de toda a questão burocrática da empresa, a questão financeira, a questão de documentação, porque, como foi dito, nós somos uma empresa, né? Embora seja direcionada por alunos, nós somos uma empresa como qualquer outra e nós temos todas
burocracias, né, as documentações, questões financeiras para dar baixa. Então, nós precisamos desse corpo de diretores para levar a empresa para o seu desenvolvimento. A Start ela foi fundada no ano de 2016 por alunos de engenharia química e meses após a sua fundação, né, em 18 de setembro de 2016, ela se tornou uma empresa multi-engenharia, ou seja, no princípio a Start Hub possuía várias engenharias, engenharia de computação, elétrica, química, enfim. Só que com o passar do tempo, nós vimos a necessidade de nós focarmos em engenharias que possuíssem essa similaridade, né, esse complemento. Foi quando a Start tornou-se uma empresa de engenharia química e de engenharia de produção. E hoje nós possuímos alunos dentro da Start de engenharia química e engenharia de produção. E a Start nasceu por essa necessidade dos alunos verem que precisavam pôr em prática os seus conhecimentos adquiridos na universidade dentro de uma empresa, sabe? Ver tudo que a gente vê na sala de aula, nas aulas experimentais, de uma forma mais empreendedora, sabe? Na prática mesmo. E é isso que a Start Hub, assim como todas as empresas juniores do Amazonas e do Brasil e do mundo, proporciona aos alunos, uma vivência empresarial, pôr na prática tudo que nós aprendemos em sala de aula. E nós contamos com o apoio dos professores orientadores, ou seja, a Start hoje tem 3 orientadores, um engenheiro químico, um químico e um engenheiro, ele é da computação, mas ele possui pós e mestrado, doutorado em engenharia de produção, administração. Então, todos esses professores, eles nos auxiliam, todos esses professores doutores na área, nos auxiliam no desenvolvimento dos projetos. Então, os projetos são desenvolvidos pelo corpo de membros da Start Hub, orientados pelos professores doutores da área. Nossa sede, nós estamos alocados no Hub Tecnologia e Inovação, prédio anexo à Universidade do Estado do Amazonas. Esse é o nosso espaço, aqui fica à frente do Hub, aqui é a nossa sala, nossa Starham. E aqui é o nosso laboratório, onde nós desenvolvemos todos os projetos de engenharia química, o laboratório ILUM. E aqui nós desenvolvemos, na nossa salinha, desenvolvemos os projetos de engenharia de produção. Existem outras salas também que são utilizadas para fazer prospecção ativa, ou seja, ligação para clientes, conversa com clientes, negociação. E esse é a nossa sede, o nosso ambiente onde nós desenvolvemos nosso trabalho. Assim como todas as empresas, nós possuímos nosso MVV, que é o que nos move, né? Nossa missão, visão e valores. E a nossa missão, a missão do Start Hub, é desenvolver lideranças comprometidas, capacitar universitários, impulsionar negócios e impactar o Amazonas. Essa é uma das coisas que mais arde dentro do nosso coração, que é de fazer a diferença dentro do Amazonas e na nossa universidade. A nossa visão, o que a Start visa daqui a X anos, daqui a alguns anos? Nós nos visamos consolidarmos como uma das principais empresas junioris do Amazonas, através de ações individuais e compartilhadas e sermos reconhecidos por nossos clientes e parceiros. E, por fim, nossos valores é aquilo que nos estrutura, né? Nós temos muito foco no cliente, resiliência, nós constantemente estamos buscando por inovação dentro da empresa, sempre procuramos desenvolver projetos melhores e diversos, e temos a cultura empreendedora. E outra coisa muito interessante também dentro da Start Hub, que a gente respeita muito a diversidade. Nós temos um time muito diverso, e eu tenho muito orgulho de dizer também que temos a nossa maioria da diretoria executiva constituído por mulheres. Eu sou a primeira presidente mulher da Start Hub, veio de uma tradição assim, de mais ou menos uns 4 presidentes antes de mim, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, e é exatamente essa questão que a Start preza muito, o respeito à diversidade. Somos um time e Sorria Você Startup, nós procuramos sempre levar os nossos problemas, as nossas vitórias, tudo com muito alto astral, né? E de uma forma muito leve. Esses são os serviços que a Start Hub hoje desenvolve na área de engenharia química. Nós desenvolvemos análise de água no nosso carro-chefe da empresa. Nós analisamos pH, condutividade, DQO, DBO, tudo. São vários parâmetros focados em uma finalidade, seja a potabilidade, bonabilidade. Um dos nossos cases é a análise
de igarapés, por exemplo, o impacto da poluição em igarapés do estado do Amazonas, mais precisamente da cidade de Manaus. Muitos desses projetos foram utilizados em dados de mestrado, de doutorado. Então, para vocês terem uma noção de quão impactante é o movimento empresarial júnior, de quão importante é os nossos projetos. Nós também fazemos análise de cosméticos para a área de qualidade de empresas, análise de combustível, para a parte de fraude, etc. Análise de alimentos, análise de metais, análise de polímeros. Então, são diversos serviços que a Start Hub desenvolve. E, além desses, ainda temos as análises em cromatografia, que também é um dos nossos carros-chefe, análise em ROHS e análise em FTIR, né? E no núcleo de engenharia de produção, nós temos gestão da qualidade, gestão da produção, gestão estratégica, gestão financeira. Então, como vocês podem ver, um núcleo complementa o outro. Nós temos o núcleo de engenharia de produção, em que os futuros engenheiros químicos podem muito bem trabalhar em conjunto, e a engenharia de produção também pode trabalhar em conjunto com a engenharia química na parte da gestão de projetos. Então, vocês podem ver a complementabilidade de um curso para o outro. E isso é muito interessante, porque todos os alunos que saem, os membros que saem, os pós-juniores, que a gente chama, saem da Start Hub, eles saem com esse diferencial, sabe? Embora façam engenharia química, mas tem experiência em projetos de engenharia de produção. E isso é muito bacana, que os Startupers, quando saem da Start, saem com muito diferencial. Eu tenho muito orgulho de dizer que, como o Gabriel falou no início da apresentação, nós fazemos parte de algo muito maior. Os nossos projetos, eles impactam diretamente a agenda da ONU 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós temos que atingir até 2030. E nós, hoje, estamos impactando várias ODS dentro das 17 ODS da ONU. Uma delas é a ODS 6 de água potável e saneamento, garantir a disponibilidade e gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. Nós realizamos projetos de impacto esse ano, que impacta diretamente essa ODS, assim como também no núcleo de produção desenvolve projetos que impactam diretamente a ODS 8, a ODS de trabalho digno e crescimento econômico, que visa promover crescimento econômico inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho digno para todos. E algo muito, muito bacana que esse ano o movimento empresarial júnior nos proporcionou foi de impactar mais uma ODS que a gente nem imaginaria que a gente poderia impactar, que é a ODS 16, Paz, Justiça e Instituição Eficazes. Dentro da empresa, nós trabalhamos com diversos clientes e muitos deles na área de perícia criminal. E esse ano nós estamos desenvolvendo um projeto na área de perícia e estamos impactando diretamente essa ODS 16, é uma nova ODS da Start Hub. E nós ficamos muito felizes de fazer parte disso, de conseguir impactar mais uma ODS da Agenda 2030 da ONU. Os nossos resultados até aqui, nesses 4 anos de empresa, nós já desenvolvemos aproximadamente 33 projetos na empresa, desde 2016 até 2020. São mais de 47 mil de investimento em educação empreendedora para os nossos membros, para os Startupers. E, até hoje, desde 2016 até 2020, nós passou pela Start Hub mais de 25 empresários juniores impactados, ou seja, foram 25 pessoas que mudaram suas vidas radicalmente, porque é uma coisa que eu tenho muito a dizer para todas as pessoas que pensam em entrar no movimento empresarial júnior. Tenham isso em mente, que a vida de vocês vai mudar radicalmente. A questão de, assim como pessoa, como profissional, vocês vão evoluir de uma forma exponencial. Eu tenho 1 ano de movimento empresarial júnior, fiz agora dia 26 de agosto. E o tanto que eu cresci em 1 ano, eu acho que eu não cresci em pelo menos, 2 anos de graduação, 3 anos de graduação. Então, é algo, assim, incrível. Muitos desses pós-juniores da Start Hub hoje são donos, CEOs de startups, ou são membros de startups, ou são pessoas que trabalham em empresas multinacionais, ou que montaram seu próprio negócio. São pessoas que realmente, assim, pensam muito fora da caixa e que abriram sua mente graças ao movimento empresarial júnior. Esses atuais são nossos clientes, da nossa carta. Muitos dos clientes que passam pela Start, a gente não pode divulgar
a sua foto, ou então o símbolo da empresa, porque eles pedem, a gente trabalha muito com o contrato de confidencialidade, mas os que a gente pode mostrar, a gente usa como um case de sucesso. Já desenvolvemos projetos para a Secretaria de Cultura do Amazonas, para diversas empresas, microempresas e médias empresas, também para a própria UEA, desenvolvemos projetos, para a própria ERT. Então, são oportunidades assim muito singulares que nós temos com o movimento. Esses são nossos atuais apoiadores e parceiros da empresa, a UEA, a própria Brasil Júnior, a Baré Júnior, CREA, enfim, são diversos parceiros que apoiam o movimento da Start Hub. É claro que existem os apoiadores, digamos assim, supremos, né, tipo a Bemol, que apoia todo o movimento, mas apoiadores da Start Hub são esses. E queria dizer que nosso processo seletivo 2020/2 vai abrir em outubro. Então, toda a galerinha da UEA que tem interesse em fazer parte, de mudar a sua vida, de crescer profissionalmente, de crescer pessoalmente também, saibam que as inscrições vão abrir agora em outubro e a gente está muito animado para receber o futuro, né? Os novos membros futuros da IJ que vão tocar esse legado da Start até, enfim, até para sempre, até quando existir o movimento empresarial, nós estaremos lá. E é isso, gente. Se vocês quiserem saber um pouco mais da Start Hub, quiserem saber sobre o cronograma que nós vamos lançar logo, logo do processo seletivo, siga-nos no Instagram, no Facebook, nós temos o nosso site também. Somos muito blogueirinhos, ou seja, toda semana a gente lança muito conteúdo importante para a área de engenharia química e engenharia de produção. Então, se você quer se manter informado, se você quer aprender um pouco mais, curiosidades, etc., é só entrar nas nossas redes sociais que vocês vão aprender bastante durante a semana, somente vendo nossa publicação mesmo. E é isso, gente. Eu agradeço muito. Se alguém tiver uma pergunta, vocês podem perguntar. Então, gente, infelizmente, como o nosso tempo já está muito avançado e tem mais uma palestra na nossa programação, a gente não tem como estender mais a nossa programação. Mas assim, vou falar uma coisa para vocês. Não sejam graduandos apenas para conseguir um diploma. Aproveitem todas as oportunidades, centro acadêmico, monitoria, iniciação científica, e uma das melhores oportunidades são as empresas juniores. Então, eu sei o que eu estou falando, tá bom? Isso é o que as empresas mais procuram em engenheiros recém-formados, tá bom? Com certeza. Muito obrigado, Tiffany, Raquel, Thaís, Gabriel. Pode falar, Thaís. Não, com certeza, isso é um baita diferencial. E um exemplo que eu tenho é eu mesma, tá? Recentemente, graças a Deus, eu consegui um estágio. E quando eu falei sobre o movimento empresarial júnior para a gestora, ela ficou simplesmente encantada com tudo que a gente desenvolve dentro da empresa. E esse foi realmente o meu diferencial no processo seletivo. Então, gente, é um mundo de possibilidades que pode abrir para vocês. E eu só convido vocês a participarem desse movimento e fazerem parte disso. É isso, gente. Então é isso aí. Fiquem ligados nas redes sociais das EJs. Vão sempre procurar oportunidades porque vai aparecer, tá bom? Olha só, Start já vai ter aí seu processo seletivo, então vocês já podem aproveitar. Muito obrigado pela contribuição com o nosso congresso, tá bom? E está encerrada a mesa redonda. Beijo, todo mundo. Beijo, abraço. Obrigado, gente. Siga-nos no Instagram, hein?